Seguindo o chamado de Cristo. Ao longo da história da humanidade, muitos convites são feitos às pessoas. Alguns envolvem oportunidades de trabalho, outros dizem respeito a relacionamentos e projetos de vida. No entanto, há um chamado que se destaca acima de todos os outros. O convite de Jesus para segui-lo e se tornar um instrumento na obra de Deus. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 17, registra um momento especial em que Cristo convida seus primeiros discípulos a fazerem parte de sua missão. E disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Este simples versículo carrega um significado profundo e transformador. Ele não apenas se dirigia àqueles primeiros discípulos, mas continua ecoando até os dias de hoje, chamando cada pessoa a um compromisso verdadeiro com Deus. O cenário descrito no capítulo 1 do Evangelho de Marcos nos leva até a região da Galileia, onde Jesus iniciou seu ministério público. Enquanto caminhava junto ao mar da Galileia, ele avistou Simão Pedro e seu irmão André, que eram pescadores e estavam lançando suas redes ao mar. Naquele tempo, a pesca era uma atividade essencial para a economia e a sobrevivência das famílias que moravam perto das águas. Era um trabalho árduo, que exigia paciência, habilidade e dedicação. Quando Jesus se aproximou daqueles homens e os chamou para segui-lo, ele utilizou uma linguagem que fazia sentido para eles. Em vez de pescarem peixes, passariam a pescar homens. O significado dessa metáfora é profundo. Assim como os pescadores lançam suas redes para capturar peixes, os discípulos de Cristo seriam chamados a lançar a mensagem do Evangelho para alcançar os corações das pessoas. Esse chamado significava uma mudança completa em suas vidas, uma nova missão que transcenderia qualquer trabalho terreno. A resposta de Pedro e André foi imediata. Eles deixaram suas redes e seguiram Jesus. Logo em seguida, Jesus encontrou outros 2 irmãos, Tiago e João, que também eram pescadores. Eles estavam no barco com seu pai, consertando as redes, quando receberam o mesmo chamado e também abandonaram tudo para seguir a Cristo. Esse episódio nos ensina sobre prontidão e entrega. Jesus não deu muitas explicações sobre o que significava ser um pescador de homens, mas aqueles discípulos confiaram nele e decidiram segui-lo sem hesitação. Eles abriram mão de suas ocupações e de seu modo de vida para embarcar em uma jornada de fé, onde experimentariam milagres, ensinamentos e desafios. O convite de Jesus para seguir seus passos e se tornar um pescador de homens não se limitou apenas àqueles primeiros discípulos. Ele continua sendo feito a todos aqueles que desejam viver segundo os propósitos de Deus. Para aceitar esse chamado, é preciso fé e disposição para deixar para trás tudo aquilo que impede uma vida comprometida com Cristo. Muitas vezes, as redes que prendem as pessoas são os apegos materiais, os medos, os pecados ou até mesmo os próprios planos e sonhos. No entanto, quando se confia em Jesus, é possível encontrar um propósito muito maior do que qualquer outro que o mundo possa oferecer. Ser um pescador de homens significa compartilhar o Evangelho e levar a mensagem de Cristo ao mundo. Assim como um pescador se esforça para lançar suas redes e trazer os peixes para o barco, o seguidor de Jesus deve se empenhar para alcançar almas para o reino de Deus. Esse trabalho exige dedicação, amor e compromisso. Nem sempre será fácil, pois há desafios e obstáculos no caminho. Mas Jesus prometeu estar ao lado daqueles que o seguem. Além disso, seguir a Cristo não é apenas uma decisão momentânea, mas um compromisso diário. Pedro, André, Tiago e João tiveram que aprender, ao longo do tempo, o que significava realmente ser discípulos.
Eles passaram por momentos de dúvidas, dificuldades e crescimento espiritual. Da mesma forma, aqueles que aceitam o chamado de Jesus precisam estar dispostos a aprender e amadurecer na fé. O chamado de Jesus continua vivo. Ele ainda convida pessoas a segui-lo e a fazer parte da missão de levar a palavra de Deus ao mundo. Esse convite não se restringe a líderes religiosos ou a pessoas que possuem grande conhecimento bíblico, mas é dirigido a todos aqueles que têm um coração disposto a obedecer. Pedro e André eram pescadores simples, mas foram transformados por Cristo e se tornaram grandes instrumentos em suas mãos. Isso mostra que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Qualquer pessoa que decide seguir Jesus pode ser usada para impactar vidas e anunciar o Evangelho. Portanto, que cada um esteja pronto para responder ao chamado de Deus com coragem e confiança. Assim como os primeiros discípulos, é necessário abandonar as redes que prendem e seguir os passos de Cristo com fé. Ele tem um plano maior para cada vida e deseja que todos façam parte do seu reino. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos pelo chamado que nos convida a seguir a Cristo. Dá-nos coragem para deixar tudo o que nos impede de te servir plenamente. Ajuda-nos a sermos verdadeiros pescadores de homens, levando tua palavra a quem precisa. Fortalece nossa fé para que possamos confiar em ti em todos os momentos. Que o Espírito Santo nos guie e nos capacite a cumprir tua missão. Livra-nos dos medos e inseguranças que nos afastam do teu propósito. Abençoa cada pessoa que deseja seguir a Cristo, dando-lhe forças para perseverar. Que possamos viver para glorificar teu nome em todas as nossas ações. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem. Peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.